Rafael, muitas pessoas reclamam que que suas perdas durante o processo de vendas é grande. E por que isso acontece? Como que podemos assim avaliar essas perdas? Muitas vezes essas perdas acontecem por falta de preparo da equipe. Porque como eu não tenho um processo de vendas definido, então a equipe não sabe aonde a negociação do Rafael está, não sabe quais as perguntas eu já fiz para o Rafael, eu não tenho informação nenhuma sobre o meu cliente e assim eu não sei o que falar para ele. E isso o cliente ele acaba percebendo. Você já parou para pensar que se eu te fizer uma pergunta 2 vezes, você vai lembrar que eu já te perguntei 2 vezes? Eu posso não saber da resposta. Dificilmente. Né? Mas você vai lembrar que eu fiz essa pergunta 2 vezes. E o cliente sente isso. Uhum. Se nós, quando somos clientes, sentimos, o nosso cliente também sente. Então, o maior motivo das perdas é a falta de preparo da equipe. E isso começa porque eles não têm um processo de vendas definido. Uhum. E o primeiro passo é ter o funil de vendas, para que a gente possa avaliar quais são os maiores motivos de perda. Um exemplo que eu sempre dou, um motivo de perda muito comum, é que o cliente está em viagem. Uhum. Se o cliente está em viagem, esse cliente, a gente deve entrar em contato com ele futuramente, porque um dia ele vai voltar de viagem. Então, se eu não tiver um funil de venda, se eu não tiver uma agenda organizada, eu não vou conseguir lembrar que eu tenho que falar com esse cliente, por exemplo, daqui 15 dias, quando ele retornar de sua viagem. Outro motivo de perda também é concorrente. Tá, legal. Eu tenho vários concorrentes, mas qual que é o concorrente que está mais me atrapalhando? Por que esse cliente em específico buscou aquele concorrente? Qual é o benefício que aquele concorrente tem que eu não estou conseguindo mostrar o meu valor para ele? Às vezes, é a falta só de capacitação da pessoa no momento de apresentação do nosso produto. Rafael, eu vou dar um insight aqui com você, que eu vejo muitas reclamações nesse segmento, né? Alguns ainda pensam assim, se o cliente quiser, ele vem atrás. Mas a concorrência está grande. Não funciona dessa forma, né? A concorrência é grande e essa análise que você está me falando é essencial. Com certeza. E, inclusive, nós temos um caso prático na empresa. Infelizmente, a gente foi até o nosso cliente e olhamos o funil de vendas de um dos consultores. E quando a gente olhou na etapa de proposta, ele tinha 50 propostas enviadas. É um valor considerável. Pô, ele está trabalhando com 50 propostas. Então é algo que, se a gente tiver uma taxa de fechamento grande, vai ser excelente. Mas na primeira negociação que a gente ligou para o cliente na frente dele, ele falou, acabei de fechar com o teu concorrente ontem. Então, o que aconteceu? Eu mandei a proposta, mas eu não acompanhei o cliente. Não liguei para saber se ele tinha dúvida, não liguei para fazer um acompanhamento para saber se de fato ele teve tempo para analisar a minha proposta. E como a Fran mesmo falou, a gente tem muito concorrente. Hoje no mercado é quase impossível você encontrar um segmento que não há concorrentes. Então a gente tem que estar sempre um passo à frente. A gente tem que ter organização e saber quando foi a última vez que eu falei e quando será a próxima vez que eu vou falar com o meu cliente. Eu não posso dar tempo para ele pensar no meu concorrente. E esse relacionamento é fundamental e faz toda a diferença no nosso processo de venda e pós-venda. A gente está falando sobre esses erros de vendas e pós-vendas. Rafael, existem outros principais erros que são cometidos ao trabalhar com funil de vendas? Principalmente esquecimento do cliente. Então, quando eu não tenho uma agenda bem organizada, eu faço o agendamento com o cliente e acabo esquecendo dele. E isso é mais comum do que a gente pode imaginar. E essas pessoas, elas acabam conseguindo abrir a possibilidade de entrar dentro da empresa e falar com a pessoa que toma a decisão, que é o processo, a parte mais difícil do processo. Então você conseguir falar com a pessoa e aí você acaba esquecendo, então você regride ao passo 0 novamente. E isso acaba atrapalhando muito os números das empresas.